Leomir, ele liderou por muito tempo o FNDE. Então ele sabe como ninguém acessar recurso, por que tem recurso parado, é, não usado, ou como aumentar essa arrecadação. E a gente estava conversando antes, ele foi palestrante do evento Prefeitos do Futuro esse ano e foi muito legal. Muitos prefeitos estão indo atrás dele para que ele ensine o caminho das pedras para prefeito, secretário municipal. E a gente tem um case de cidades e estados que estão abaixo da capacidade de investimento e que se fizer poucos ajustes e às vezes trazer uma atividade de contraturno, por exemplo, aumentando essa carga horária, consegue aumentar o valor que recebe do FNDE. E muitas vezes esse valor que aumenta paga essas ações de contraturno e ainda sobra recurso. Explica para o nosso prefeito e secretário como é que funciona essa mecânica. Então, quem está nos ouvindo, está preocupado em aumentar os recursos para investir em políticas públicas da educação, normalmente se dá conta de que são poucos recursos. Recursos são escassos. Onde que estão esses recursos? Como que faz para aumentar? E não existe muito segredo. Em políticas públicas de educação no Brasil, só tem dois caminhos. Ou você aumenta o número de matrículas, tem mais alunos na sua rede de ensino, ou você aumenta a jornada, o tempo que esse mesmo aluno permanece na escola. E para isso a gente dá um nome bonito, dá um nome chique para isso, que é chamado de contraturno. Em alguns lugares vão chamar de atividades complementares. Em outros lugares, porque a metodologia muda um pouco, vão chamar de escola em tempo integral. Ao fim e ao cabo, o que a gente quer é mais tempo do aluno na escola, ou fazendo atividades vinculadas à escola. E essas atividades complementares, no contraturno, por que contraturno? Porque é fora do horário regular. Se a criança ou o adolescente, o adulto, estuda de manhã, a atividade de contraturno é no período da tarde. E o que a gente quer é que nesse período da tarde, por exemplo, faça uma atividade esportiva, cultural, uma complementação, porque não uma aula de reforço, que foi o caso de Sobral, de muito sucesso. Começaram com as aulas de reforço em português e a matemática pensando na prova SAEB, mas há um mundo, há uma infinidade de oportunidades de projetos, que ainda são escassos no Pode ser Brasil. desenvolvimento de outras habilidades, por Desenvolvimento de outras habilidades complementares, sempre olhando, sempre observando a base nacional curricular comum, como também a característica de cada município, de cada cidade que tem uma sua própria vocação. Isso deve ser respeitado e valorizado. Legal. E, Leomir, você foi coordenador aqui do novo Fundeb, né, por 2 anos, e houve várias inovações nesse Fundeb novo. O que você traz de inovação? O que antes a gente podia fazer, como por exemplo, eu tive, na época que eu fui prefeita, melhorei o meu índice do contraturno, melhorei a minha arrecadação do Fundeb, e eu tinha obras paralisadas como a creche. Eu não poderia usar esse dinheiro, na época, para fazer a construção dessa obra, porque era uma obra do governo federal, enfim. Hoje, como é que está isso? É importante você falar sobre isso, Sol, porque, na verdade, algumas coisas no Fundeb não precisou se mudar a norma, precisou se mudar, renovar a compreensão, a interpretação da norma. Então, antes a gente tinha um atendimento exclusivo, quando se pensava em profissionais a serem pagos pelo Fundeb, a gente pensava somente em professores, os profissionais do magistério ali que trabalhavam na escola. E hoje não, o Fundeb olha para todos os profissionais da educação. Aqueles que também trabalham na área administrativa, na Secretaria de Educação, também são prestigiados com o recurso. Tem 70% do recurso do Fundeb pensando nesses profissionais, na remuneração e valorização desses profissionais. No caso de obras, creches, outras melhorias na infraestrutura escolar, aquisição de equipamentos, a gente pode falar o que está na moda agora, aquisição de tablet, todas essas outras atividades sempre puderam ser realizadas com o recurso do Fundeb do ponto de vista da norma, do que se existia, porque a gente se baseia na Lei de Diretrizes e Bases, na LDB. Então, toda reforma, toda construção, toda aquisição de equipamento, toda contratação de serviços, se for para a educação, é aceito. O que as pessoas não entendiam? É que em vez de decorar a LDB por completo, você, e eu vou tentar explicar isso no evento Prefeitos do Futuro, você precisa ter dois pilares. Ou um dos dois pilares atendidos. Ou a gente vai focar que essa solução vai promover o processo de ensino-aprendizagem do educando, ou essa solução vai promover as atividades meio, as atividades administrativas da Secretaria de Ensino, da rede de ensino. Se atender a um desses dois pilares, então é uma ação que a gente chama de manutenção e desenvolvimento de ensino. Então lá na ocasião, e isso pode acontecer com qualquer prefeito hoje em dia, tendo o recurso do Fundeb, se preocupe, se for para estrutura escolar,
escolar, se for para a área administrativa ou se for processo de educação de seus alunos da rede, possa utilizar recursos do Fundeb. Na verdade, o que havia era uma má compreensão da norma. Então, como você disse lá no evento, com dinheiro do Fundeb eu posso comprar até foguete. Exatamente, eu gosto sempre de lembrar, utilizar alguns exemplos que marquem as pessoas. E por que não o foguete? E eu relembro que se eu quero, por exemplo, no meu município, na minha gestão, promover uma evolução nas atividades de ciências, por que não aulas de astronomia? Por que não pensar em meninas e na Olimpíada Brasileira de Astronomia? E para incentivar, eu quero adquirir um foguete para lá, como simulador, fazer uma atividade. Eu posso utilizar recursos da educação, simular um lançamento de um foguete, estudar a parte teórica dentro, imerso em um equipamento semelhante ao foguete, ou um simulador, por que não? Essa quebra de paradigma só ocorre depois que a gente entende que tudo que é feito para o educando ou para a rede de ensino ser conduzida da melhor forma, se pode utilizar recursos de educação, em especial Fundeb. E essa compreensão é que é, de alguma forma, inovadora, mas sempre pôde na legislação brasileira. E no caso do exemplo da Sol, ela poderia reformar a creche. No caso do exemplo da Sol, ela poderia ter reformado a creche, atendido mais famílias. Voltando a essa pergunta que eu acabei de fazer, sobre a reforma, na verdade, ela era uma construção. Então, era um recurso do governo federal que veio para construir uma nova creche, e aí a obra ficou paralisada um tempo, daí na minha gestão eu retomei essa obra, precisava de recursos próprios. Hoje, no país, a gente tem mais de 3.600 obras paralisadas só da área da educação. Eu acredito até que tem mais, né, Leomir? Sim, já deve ter passado de 4.000 obras paralisadas e para todas, é importante dizer, o recurso do Fundeb é um recurso próprio do município ou do estado. O fato do órgão da União, de uma instituição da União, fazer a transferência não tira a legitimidade constitucional, que o dinheiro é do estado e do município. Isso que a gente tentou trazer, até quando eu tive a oportunidade de ser autor do Manual do Novo Fundeb, é esclarecer que é possível porque o dinheiro é do município, é do estado. Então pode-se construir, ter uma obra paralisada, pode-se utilizar. O que não é possível fazer é, eu vou receber o dinheiro da União, de um convênio, para uma obra. E porque esse dinheiro ainda não chegou, eu adianto com o dinheiro do Fundeb e depois recomponho esse dinheiro na conta do Fundeb quando vier o dinheiro do convênio. Somente isso que não pode. Sim. Agora, tá a obra paralisada, tem famílias a atender, tem crianças na expectativa de participar, de adentrar em uma creche pública, por que não fazer isso se o dinheiro está disponível com o dinheiro do Fundeb? É possível, sim.